Olá, bem-vindo ao módulo 5, onde a gente vai aprender as configurações avançadas. As configurações avançadas são aquelas que aparecem no momento de colocar as informações do projeto. E elas são declividade, usar passáveis, estender passadas e quebras nas intersecções. E vamos ver cada uma delas, uma em cada aula. Então, hoje, a nossa primeira aula é sobre declividade. E os temas que vamos falar são conceitos de declividade e depois vamos entender como o Launchpad calcula a declividade, a amostragem que faz, qual o cálculo para a perda de solo e vamos interpretar a tabela e as cores que o Launchpad entrega. Vamos começar entendendo o que é a declividade. Então, a declividade é o quanto um terreno sobe ou desce. Ou seja, a declividade mostra a inclinação do terreno. Se o terreno é totalmente plano, então estamos falando que a declividade é zero. Se o terreno sobe ou desce, já temos declividade. Então, existe declividade. Como imaginamos isso na prática? Vamos imaginar um terreno plano, sem subida ou descida, a declividade zero. Subida leve, se essa leve é relativo, porque nesse caso, nesse exemplo, temos uma declividade de 10%, que não é pequena. Vamos entender os valores. Então, tenho uma declividade pequena ou baixa, então já está subindo respeito ao nível, estou subindo. E uma declividade ou uma subida forte, eu tenho declividade alta, já estou em 25%. Como a declividade é medida? Geralmente, para expressar a declividade, a gente usa porcentagem. E a fórmula, a conta básica é declividade igual a altura dividido a distância vezes 100. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho um terreno que sobe 10 metros e a distância horizontal são 100 metros, 100 metros na horizontal e ele sobe 10, então a conta é 10 metros, que é a altura que sobe, dividido 100 metros de distância horizontal por 100, dá uma declividade de 10% para esse terreno. E por que a declividade é importante para nós na agricultura? Então, especificamente na agricultura de precisão, influencia a erosão do solo, a direção das linhas de plantio, o escoamento da água e o consumo de combustível das máquinas. Por exemplo, linhas mal posicionadas em um terreno inclinado podem causar erosão ou dificuldade nas manobras. Vamos ver agora algumas das informações que o Launchpad entrega. Vamos entender então um pouco sobre declividade aqui no Launchpad. Vou pegar um talhão, que eu geralmente pego, novo projeto de linhas, seleciono a operação, informações. Aqui, opções avançadas, é tudo que eu falei que a gente vai ver nesse módulo 5. Então, eu entro aqui e eu tenho essas 4 opções avançadas. Vamos ligar declividade, salvar e criar projeto. Quando eu ligo a declividade, automaticamente o Launchpad pega informação de elevação. Pega o modelo digital da NASA. O modelo digital de elevação não é mais que uma representação digital de como o terreno é na realidade. Então, a nossa fonte de informação hoje no Launchpad é o NASA DEM. Ele tem uma precisão de 20 metros, porém, a gente faz uma interpolação e leva ela para 5 metros. Essa é a precisão que o NASA DEM que você trabalha tem. Aqui, o Launchpad criou meu projeto de linhas num sentido. Em que sentido ele cria esse primeiro projeto de linhas? Esse sentido de linha. Aqui, se vocês veem nessa parte que a gente olhou de cenários sugeridos anteriormente em outra aula, aqui ele marcou perda de solo 131 graus. Perda de solo porque ele procurou todos os cenários em linha reta e ele me marca qual é o melhor cenário em linha reta para esse talhão com essa distância, para que a minha perda de solo potencial por erosão seja a mínima possível. E esse 131 graus é a inclinação das linhas. Se eu mudar, as cores vão mudar.
o que cada cor significa. Vocês vão descer aqui e vocês vão ter o detalhe da declividade. Então, cada cor é uma faixa de declividade. Então, por exemplo, o verde mais escuro, eu vou aproximar aqui para ver uma parte que tenha todas as cores. O verde mais escuro, essas partes aqui, a minha declividade está na faixa de 0 a 1%. Distância, ele pega todos esses pedacinhos e soma. Eu tenho 75,97 quilômetros dentro dessa faixa e é quase 50% das minhas amostras. Como que ele mede e classifica as declividades assim ao longo de uma mesma linha? Estão vendo que a linha está segmentada? Aqui eu tenho um segmento, aqui eu tenho outro segmento, outro. Então, a linha ela é segmentada e o Launchpad mede a declividade nesse segmento aqui. E ele soma todos os pedacinhos amarelos e ele coloca todos na faixa amarela. Então, vamos para a faixa de verde mais claro. Significa o verde claro que eu tenho a declividade entre 1 e 3%. Se eu somo todos os pedacinhos no verde claro, eu tenho 25,47 quilômetros. E o mais importante aqui, o percentual às vezes dá mais uma ideia de como está esse cenário. 16,45% das minhas amostras estão nessa faixa de 1 a 3%. Vermelho eu tenho muito pouco, algum ponto deve ter aqui no vermelho que eu não estou vendo, porque tem 0,03, então talvez apenas uma aqui. Esses pedacinhos apenas ele achou nessa faixa maior a 8% no vermelho. Conforme eu troco o cenário, se eu clico aqui e troquei o cenário, vejam como mudou a minha declividade. Então, tenho muita mais linhas pintadas de amarelo, laranja e até vermelho. Aqui essa área ficou bem pior do que ela estava se eu quero voltar no perda de solo. Lembrando que esse é o melhor para a linha reta. Às vezes, o perda de solo, ou seja, esse cenário sugerido, perda de solo, continua sendo ruim para o talhão. Então, às vezes, serve para tomar a decisão, por exemplo, de trabalhar em curvas. Os gráficos, quando eu peço para analisar a declividade, aqui são acrescentados dois gráficos que anteriormente estavam zerados. Consumo de combustível. Por quê? Porque esse consumo de combustível é esse consumo de combustível 3D. Tá? O gráfico é de consumo de combustível 3D. E ele leva em consideração as subidas e descidas do terreno. Por isso que ele agora sim aparece com valores. E a mesma coisa para perda de solo. Se eu não peço para ligar a declividade, ele não vai analisar, não vou ter gráfico aqui. Então, eu posso ver como varia a perda de solo. Olha, esse cenário me está dando uma perda de solo maior, tá? Que é uma declividade de 45 graus, 37 graus. Então, podemos olhar aqui. Se eu quiser, aqui, vou olhar 37, a ver como é o comportamento dessa declividade, que é o que estava mostrando o gráfico. Então, essa declividade é 37%, que ele está mostrando aqui nos gráficos, que é aqui maior perda de solo dá. E aí tem o valor de perda de solo. Então, tá bem amarela, bem laranja, bem vermelha. Então, esses são os conceitos de declividade que vocês têm que conhecer. Lembrando que vocês sempre podem desligar a camada de declividade aqui nas camadas. A primeira da lista é a declividade. Vamos para a próxima aula.